Começamos na presença do Senhor. Novamente é com grande temor, grande respeito e grande reverência que me coloco, primeiramente diante de Deus e diante dos irmãos, para dividir mais uma palavra, mais uma mensagem, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. A gente sente o peso, a gente sente a responsabilidade de trazer a mensagem da palavra de Deus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração onde quero tentar dividir com os irmãos no máximo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Fique atento à palavra, né? Não desvie sua atenção, porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar e vai trazer coisas que irão agregar muito para a nossa vida. Você que está com a sua Bíblia em mãos, abra lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos ler apenas o versículo 17, mas eu peço que os irmãos que estiverem com a Bíblia aberta não a fechem, porque nós voltaremos em seguida e leremos alguns versículos, amém? Quem encontrou, diga amém. A minha versão diz o seguinte, Apocalipse 1, capítulo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quando eu o vi, caí aos teus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Amém? Irmãos, nessas últimas horas, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e começou a ministrar sobre a minha vida. Trazer vários ensinamentos e várias lições. E eu acho interessante que nós conhecemos Jesus, né, pelas pregações, pela leitura, pelo tempo que nós temos de evangelho. Mas eu queria levar você nesse momento a uma reflexão. Se você fosse trazer a sua memória, a sua mente, qual seria a imagem, a ideia de Jesus que você enxergaria? Se alguém lhe perguntasse, como é Jesus? Na sua aparência, na sua forma. Como é que você responderia a essa pessoa? Eu creio que pouco tempo de reflexão, todos nós chegaríamos praticamente numa mesma ideia. Falaríamos da característica daquele Jesus que todo mundo já conhece. Aquele Jesus de pele branquinha, macia, sedosa, né? Aqueles cabelos longos, lisos e brilhantes. Aquela barba bem feitinha, né? Como que feita nos barbeiros que hoje existem. Aquele olhão azul, que é belo, é lindo, é maravilhoso e chama muita atenção. Aquele jeito bonitão, aquele jeito forte. Aquele jeito que as pessoas olham e falam, que ótima aparência, que linda aparência ele tem. Imaginaríamos também as suas vestes, aquele manto branco e vermelho. Essa é a ideia que foi colocada. Isso é algo que está todo mundo acostumado a ver. Mas se nós voltarmos para a palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo de 53, ele começa a nos falar as características de Jesus, como verdadeiramente ele era. A palavra diz que nele não havia nenhuma beleza e não havia nenhuma formosura. As pessoas olhavam para ele e não havia nada que chamasse atenção. Não havia nada que as pessoas desejassem. Não havia nada que chamasse a atenção, que alegrasse as pessoas. Diz a palavra que as pessoas olhavam para ele e eram aquele a qual que viravam o seu rosto.
que quando ele vinha de um lado da calçada, as pessoas iam para o outro lado. Era um homem de sofrimento, era um homem de dores, era um homem experimentado no trabalho. Era um homem a qual, se você olhar, você ia perceber que ali havia sofrimento, havia um peso que ele carregava. Não era esse Jesus que nós conhecemos da mídia. Não era um Jesus que, se você olhasse, daria audiência. Não era um Jesus onde as pessoas olhavam e queriam ficar junto. Essas características que a Bíblia diz. E me chama a atenção que ele foi rejeitado pelos homens, rejeitado pelos seus. E diz mais que ele era um homem desprezado no seu tempo. E se você for olhar ali nos versículos 2, 3 de Isaías 53, vai ver que por 2 vezes fala que Jesus era desprezado. Jesus era desprezado. E mesmo com essas características, era esse mesmo Jesus que veio à terra e passou 33 anos e fez a sua obra. Era esse mesmo Jesus com essas características na qual trouxe cura, trouxe vida, trouxe salvação, trouxe restauração. É esse mesmo Jesus a qual as pessoas vinham e se apaixonavam, não era pela sua aparência, mas é pela palavra de salvação que ele trazia. Ela pelo testemunho de vida que ele trazia, é pela presença de Deus que ele trazia. Todos que conviviam com Jesus, carregavam com eles essa aparência, essa ideia que verdadeiramente fala Isaías 53. A palavra de Deus diz que havia um apóstolo a qual o seu nome era João. Ele era o discípulo amado, ele vivia próximo, vivia junto a Jesus. Chama a atenção que ao longo do ministério, dos 3 anos, João ele fez parte de toda a vida e de toda a história de Jesus. E ele estava acostumado com esse Jesus a qual eu acabei de descrever. Agora eu quero voltar para a leitura dentro da Bíblia. Gostaria que você abrisse no versículo 9 ainda de Apocalipse 1, onde em determinado momento, João ele acaba tendo uma visão, algo maravilhoso que impactou e mudou a sua vida. A partir do versículo 9 diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. João ele começa a declarar, João começa a descrever tudo aquilo que enxergava. Não era mais aquele Jesus caído, abatido, sofrido, mas era um Jesus diferente, com uma aparência diferenciada, com uma aparência glorificada, com uma aparência na qual verdadeiramente ele o é. E quando ele contempla Jesus, quando ele enxerga Jesus naquela condição, ele diz o seguinte: quando eu vi,
eu caí aos teus pés como morto. Me chama a atenção, irmãos, que João, ele viu a Jesus. Parece algo tão simples, mas ele mesmo diz, quando eu o vi. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Deus ministrava ao meu coração que nesses dias tem muitas pessoas que não têm mais visto a Jesus, tem muitas pessoas que não têm mais enxergado a Jesus, tem muitas pessoas que não têm mais contemplado a Jesus, a tua beleza, a sua santidade, a sua glória. Tem pessoas que não têm mais visto Jesus nos irmãos, na igreja, nos louvores, quando se lê a palavra, quando ela é ministrada. Tem muitas pessoas que não têm reconhecido mais a Jesus. Muitos olham e não sabem quem Ele é. Muitos olham e não o enxergam, não o contemplam. Nós temos vivido dias onde, com o aumento da iniquidade, com as dificuldades, com as lutas, muitos têm feito com que o seu amor ele se enfraqueça, que ele diminua. E paramos de enxergar a Jesus. Aí eu lhe digo, como é que vamos servir alguém que nós não conseguimos ver? Como é que vamos ler sobre alguém que não conseguimos ver? Como é que entraremos neste lugar e cantaremos e louvaremos e adoraremos e levantaremos as nossas mãos e derramemos as nossas lágrimas para alguém que nós não vemos e nós não conhecemos, para alguém que nós não conseguimos identificar? Nós temos vivido em dias onde pessoas, onde cristãos, onde crentes, há muito tempo não veem mais a Jesus. Não conseguem mais contemplar o teu poder, a tua glória, a tua presença. Não conseguem mais chegar diante dele e orar, e clamar, e buscar, e sentir algo diferente. E sentir o coração queimar, arder, desejar. De ficar maravilhado com esse Deus maravilhoso e glorificado tal como Ele é. As pessoas não têm mais enxergado a Jesus. As pessoas não têm visto a Jesus. Como enxergar alguém que eu não consigo ver? Como enxergar alguém que eu não conheço? As pessoas hoje não enxergam mais que quando o acorde é tocado é para o louvor e adoração de Jesus. Que quando a palavra ela é pregada, é algo vindo do coração de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Quando chama-se a adoração ao derramamento diante da presença de Deus, muitos têm perdido isso. E por não enxergar, por não entender, por não compreender, muitos frequentam cultos, reuniões, e acabam saindo da mesma maneira a qual entrou. Não há mudança, não há diferença, não acaba sentindo exatamente nada. Muitos por isso acabam entrando frios no culto e acabam saindo gelados. Muitos entram sem ver Jesus e saem continuando sem ver a Jesus. Nós vivemos em dias onde as pessoas conseguem ver as dificuldades, as falhas, os erros, os defeitos, mas mesmo assim não conseguem enxergar a Jesus, mesmo assim não conseguem enxergar a Deus. Para aqueles que se sentem nessa situação, é necessário que a situação ela seja mudada, ela seja transformada, que seja levantada a voz e clame ao Senhor, da mesma maneira que o salmista clamou no Salmo número 119. Abre tu, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa contemplar, porque nós não podemos aceitar a situação de comodismo, a situação que nos leva a enfraquecer, a situação que nos leva a morrer na fé. Da mesma maneira a qual nós devemos ver e enxergar a Jesus,
É necessário também que todas as outras pessoas, elas vejam, elas enxerguem Jesus na nossa vida. A partir do momento que eu vivo com Ele, que eu ando com Ele, eu acabo tendo as suas características. Então eu não consigo fugir, eu não consigo ser diferente. Eu quero fazer uma pergunta, reflita no seu coração. Quando as pessoas te veem, quando te ouvem falar, quando estão na tua presença, elas têm visto Jesus? Ela tem reconhecido que você carrega Jesus? Ela tem sentido que você tem exalado o odor de Cristo, o perfume de Cristo? Porque quando andamos com eles, meu querido, não tem como esconder. É difícil. Diz a palavra que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1:1, ele diz: sede meus imitadores da mesma maneira que eu imito a Cristo. Ou seja, aquilo que ele faz, eu faço. Aquilo que ele fala, eu falo também. Se você quer ver a Jesus, olhe para mim, que você vai conseguir enxergar. Esta mesma situação que as pessoas devem enxergar nas nossas vidas. Diz a palavra que Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, estava ali acompanhando todo o processo, o apóstolo Pedro. Logo depois de ele ouvir que negaria Jesus por 3 vezes, conforme ele iria andando e acompanhando, chega em determinado momento onde uma criada aponta para ele e fala: você estava com eles, você estava com Jesus, você andava com Jesus. Então ele, desesperado, ele fala: não, eu não conheço, eu não estava junto, eu não sei quem é. Por uma segunda vez, então, ele continua andando, novamente o outro criado olha para ele e fala: ele estava junto, nós sabemos porque nós vimos. Pela segunda vez, então, ele fala: não, eu não conheço, eu não vi, eu não sei quem que é. Pela terceira vez, ele andando e acompanhando, diz a palavra que havia ali um grupo de pessoas e apontam para ele: você estava com Jesus? Sim, você é um deles. Ele começa a dizer: não sou. E eles dizem: o teu jeito de falar te denuncia. Não adianta você querer esconder, não adianta querer mentir, não adianta querer fugir. Mas quando nós olhamos para você, quando nós vemos você, quando nós ouvimos você falar, nós vemos Jesus. Diz a palavra que Jesus é a luz do mundo, e como Ele está em nós, é impossível esconder. Diz a palavra como é possível esconder uma cidade já edificada em cima de um monte. Da mesma maneira, também não se é possível acender uma lâmpada para esconder debaixo de um cesto. É necessário que as pessoas vejam Jesus nas nossas vidas. É necessário que as pessoas voltem a enxergar, para ver a diferença, para ver a nossa face resplandecer. Nós somos a luz do mundo. Aqueles que andam com Jesus, eles têm que ser identificados de longe. Diz a palavra que Moisés, ele andava com Deus, ele buscava a Deus, ele tinha intimidade, ele conhecia Deus. Certa feita, ele sai diante da presença de Deus, a sua face resplandecia de tal maneira onde as pessoas olhavam para ele e não poderiam fixar os seus olhos, tal era a luz que brilhava. Era a luz de Deus, era a luz de Jesus brilhando na face dele. Não tinha como Moisés esconder. Da mesma maneira, não há como nós escondermos. Me chama a atenção que João não somente viu, mas ele reconheceu que ali estava Jesus. A palavra reconhecer significa identificar, significa você saber quem é, quem está ali. Significa você ter conhecimento. É impossível reconhecer alguém que eu não conheço, alguém que eu nunca vi, alguém que eu não tenho intimidade, alguém que não anda lado a lado.
Se fosse nos dias de hoje, talvez muitos não reconheceriam a Jesus. Talvez muitos nem saberiam quem era. Mas diz a palavra que João ele reconheceu. Ele sabia que era Jesus, estava lá. Mas ele sabia porque a intimidade que ele tinha era tamanha. Ele vivia ao lado de Jesus, ele andava com Jesus, acordava com Jesus. João ele tinha histórias para contar. Se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que você viveu, quantas páginas daria? Tem história para contar, tem testemunho, tem situações onde você viu Deus face a face, onde você sentiu, onde você foi usado de uma maneira tremenda. Tem pessoas que na face da terra conseguiriam escrever livros e mais livros, mas talvez tem pessoas que teria 1, 2 páginas, ou talvez páginas em branco, porque não conhecia. João ele conhecia Jesus de uma maneira especial. Em vários momentos importantes ele estava ao lado dele. Diz a palavra que em certa oportunidade, um homem, o dirigente da sinagoga, cujo nome era Jairo, ele chega e começa a clamar, a suplicar a Jesus que vá até a sua casa, porque a sua filha está morrendo. Nesse período aparece a mulher do fluxo de sangue, ela é curada. Passa-se um tempo, então chega algumas pessoas da casa de Jairo e fala: não incomode mais o mestre, você não precisa mais ir lá, porque a menina morreu, acabou, não mais o incomode. Jesus ignora e vai até lá. Ele entra no quarto da menina e não vai a multidão, não vai todos os discípulos. Jesus chama ali os pais da menina, chama Pedro, Tiago, um grupo bem restrito, e dentre eles João. João teve a oportunidade de contemplar Jesus ressuscitando aquela menina. Jesus fez com que ele tivesse a oportunidade de ver aquele que estava morto ressuscitar. Olhando ainda dentro da palavra de Deus, nós vemos que em outra oportunidade, diz a palavra que na última ceia, Jesus fazendo a refeição com seus discípulos, antes da sua morte, ele pega o pão, pega o vinho, divide. Quem que estava do lado dele? João. Mais uma vez, João estava do lado de Jesus. E mais, diz a palavra que esse era o discípulo a qual Jesus amava. A proximidade, a intimidade, a relação era tão grande que diz que João, ele encostava, ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. E foi ele quem perguntou: mestre, quem vai te trair? Olha só a intimidade que ele tinha. Ele estava do lado na mesa. Mesa não é para qualquer um, mesa é para quem tem intimidade, para quem tem comunhão, para quem conhece, para quem está junto. Quem teve a oportunidade de fazer como ele, descansar, repousar e deitar a cabeça sobre o mestre? Ele teve essa oportunidade, dentre poucos. Outra vez, diz a palavra que Jesus também, partindo para a morte, ele sobe até o Getsemane, o jardim de Getsemane, onde ele chama os seus discípulos para orar. Em determinado momento, ele pede para que uns discípulos fiquem ali. E subindo mais adiante, ele chama somente 3 discípulos, que era aquele que ele andava mais próximo: Tiago, Pedro e novamente João. João foi chamado para estar junto, para orar com Jesus. Jesus faz uma confissão para eles que ele não tinha feito para ninguém: eu estou aflito, eu estou angustiado porque a morte está chegando. Quem teve experiência tal como essa? Quem que teve a oportunidade de ouvir um desabafo, uma declaração dessa maneira de Jesus? Nós vemos, depois de Jesus crucificado, pendurado, sofrendo, já com os cravos nas mãos e nos pés,
diz que a palavra que estava ali, dentre as pessoas, Maria e João. João esteve com Jesus até o fim. Ele pôde acompanhar. Tanto é que Jesus diz: Maria, está aí teu filho. E diz para ele: eis aí a tua mãe, cuida dela. Só é possível a gente reconhecer quem a gente tem intimidade. A vida de João foi uma vida diante da presença de Jesus. Foi uma vida andando com Jesus, do lado de Jesus. E ele consegue reconhecer por causa disso. E nós temos vivido dias onde as pessoas não reconhecem mais quem ele é. As pessoas não conseguem mais compreender a Jesus. Nós vemos dentro da palavra de Deus, onde certa feita diz a passagem sobre Samuel. Samuel ainda menino, servindo ao Senhor ali com Eli e seus filhos. Diz a palavra que certa noite Samuel ele chegou ali para repousar, para descansar. Ele ouve uma voz chamando o seu nome. Ele diz: eis-me aqui. Então ele vai até o local de descanso de Eli e fala: eu estou aqui, pode falar. Eu ouvi você me chamando. Eli então diz a ele: pode descansar, eu não te chamei, não foi eu. O menino volta então e começa a descansar. Pela segunda vez ele ouve seu nome ser chamado: Samuel. Ele vai de novo até Eli: Eli, você me chamou, eu estou aqui, pode falar, sou todo ouvidos para você. Ele fala: não, eu não te chamei, pode voltar, pode descansar, pode repousar. Ele volta então para o seu descanso. Pela terceira vez ele ouve seu nome ser chamado: Samuel. Ele não fica irritado, ele não fica bravo, mas pelo contrário, ele se levanta e vai novamente até Eli. Então Eli reconhece que ele não estava ficando louco, que ele não estava ouvindo coisas, que era Deus o chamando. Só que ainda ele era menino e não reconhecia, ele não conhecia a Deus. Eli orienta o menino e fala: vai lá, descansa, da próxima vez que ele te chamar, diz: eis que o teu servo te ouve. Diz a palavra que Samuel era menino, então ele ainda não havia conhecido a Deus. Por isso a voz que lhe chamava lhe soava estranhamente, ele não conhecia. Eu quero dizer que nos dias de hoje, muitos têm sido chamados por Deus, muitos têm sido chamados por Jesus, mas tal como Samuel, ainda são meninos na fé, independente do tempo de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Samuel não reconheceu a voz, porque ele não ainda conhecia Jesus, porque ele ainda não conhecia Deus. Deus está chamando para uma vida diante da sua presença. Deus tem chamado para um ministério, Deus tem chamado para um propósito, Deus tem chamado para a obra que Ele quer fazer nas nossas vidas, mas tem muita gente que Ele está chamando, e muitos não têm reconhecido, muitos sequer têm ouvido a voz dEle chamar, muitos sequer têm dado importância àquilo que é pregado ao longo dos cultos, através da palavra de Deus. Como que eu vou reconhecer uma voz se eu não sei de quem que é? Nós temos vivido dias onde devemos voltar a conhecer a Jesus. Voltar a saber que é Ele que está falando conosco. A atitude de João, ela me chama muita atenção, que de imediato ele cai diante dos pés de Jesus. E o Jesus que ele estava vendo era diferente daquilo que ele estava acostumado. Agora eu quero te perguntar, imagina qual seria a sua reação se no lugar de João, ao contemplar aquela cena, ao contemplar Jesus, se fosse você, o que você faria? Como você iria se comportar? O que iria dizer? Eu, na minha criatividade da minha mente, eu já comecei a ter várias ideias. Tem pessoas que iriam se intitular o homem que viu a Deus,
o homem que andou com Deus, o homem que viu Deus face a face, iria se promover como grande pregador, como grande ministro da palavra de Deus. Teria pessoas que, tal como nos dias de hoje, iriam querer lucrar com Jesus, porque o enxergaram como ele verdadeiramente é. Iriam fazer algumas imagens, talvez algumas estátuas, alguns santinhos. Iriam lucrar, iriam vender. Teria pessoas que, acredito eu, que colocaria Jesus na parede. Falava: Jesus, cadê meu carro? Jesus, cadê minha casa? Jesus, eu fiz tantas campanhas e não teve retorno. Jesus, eu profetizei e profetizaram tantas coisas para a minha vida que não aconteceram. Jesus, eu determinei tantas coisas e isso não veio sobre a minha vida. Jesus, eu te pedi tantas coisas e não veio. Eu acho que essas seriam algumas das reações que as pessoas teriam diante de Jesus. Mas a reação de João, ela foi diferente. Jesus não perguntou, João não perguntou, não falou nada. Simplesmente ele desfaleceu diante dos pés de Jesus. Chama a atenção que naquele momento ele foi tomado de uma alegria, de uma euforia, de um prazer, de um êxtase tão grande de estar na presença de Deus, que ele não suportou aquilo, ele não suportou a glória de Deus e caiu prostrado aos pés de Jesus. Para ele não foi nenhuma dificuldade, porque ele sempre teve uma vida diante de Jesus. Para aqueles que têm uma vida diante de Jesus, se dobrar, se lançar, se derramar, chorar diante dele, não é dificuldade nenhuma. Porque ele sabe quem ele tem servido, porque ele sabe com quem tem andado. Ele se derramou diante dele, ele não aguentou, ele caiu. Eu acho interessante que o fato de você se dobrar, o fato de você se prostrar, é um gesto de adoração, é um gesto de louvor, é um gesto de culto. Simplesmente ele reconheceu a grandeza de Jesus, se dobrou e cultuou a Jesus. Não tinha o que falar, não tinha o que dizer. Era algo maravilhoso, ele estava envolvido diante de uma glória que talvez ele não conseguia explicar. Aquele prazer que ele tinha de estar na presença de Jesus, ele está tendo novamente o prazer e a alegria de estar diante dele. Eu quero te perguntar, qual que é a sensação que você tem quando entra na presença de Jesus? Qual é a sensação que você tem quando entra por aquelas portas? Qual é a sensação que você tem quando o louvor é entoado? Qual é a sensação que você tem quando é pregada a palavra? Qual é a sensação que você tem quando abre a palavra para ler e aprender de Jesus? A nossa sensação, ela deve ser tomada de alegria, de euforia, de prazer, porque é um momento maravilhoso diante de Deus. E nós estamos nos preparando, porque vai chegar um momento onde a nossa vida, ela vai ser 100% com Ele, adorando nos céus. Se eu não tiver prazer nas coisas dEle, se eu não tiver prazer diante da presença dEle, o que eu vou fazer no céu? O que eu vou fazer lá? Vou lá adorar se eu não adoro aqui? Vou ter o prazer lá se eu não tenho prazer aqui? Só subirão aqueles que tiverem intimidade e comunhão com Ele. Aqueles que têm alegria em contemplar a sua beleza, a sua formosura. Davi, em muitos salmos, diz a palavra que ele não se continha em adorar ao Senhor. A alegria era tamanha que ele pulava, ele saltava, ele cantava. Esse era o culto dele. Não era para se mostrar, não era para mostrar que era diferente, mas era que saltava. Nós vivemos em dias onde as pessoas não sentem mais o prazer de chorar, de pular, de dançar. As pessoas não
sentem mais que estão indo para um culto, uma festa para Deus, mas muitos têm considerado como se estivessem indo para um velório. Não há o prazer de muitos de estar aqui. Davi, ele fala no Salmo 24, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Quando nós entramos na presença de Deus, é alegria, é satisfação, é renovo, é transformação. Se entramos por aquela porta e saímos da mesma maneira, é sinal que estamos muito longe dele. É sinal que estamos muito distantes. É sinal que não temos buscado lá como deveríamos buscar. É sinal que não temos orado como devemos orar. É sinal que não temos feito para Ele tudo aquilo que devemos fazer. O culto, meus queridos, o culto não é aqui dentro, ele não começa aqui dentro somente. Não é possível ter culto aqui dentro se não há culto dentro do lar. Não é possível ter culto aqui dentro se não há culto no trabalho. Não é possível ter culto aqui dentro se não houver culto lá onde você estuda. Não é possível ter culto aqui dentro se não houver culto lá fora. O culto, ele não começa na quarta-feira às 20 horas. Na sexta-feira às 20 horas. No domingo às 10 horas, no domingo às 19 horas. O culto acontece, ele começa quando abrimos os nossos olhos. A partir desse momento é que nós devemos fazer como João, cair prostrados diante dos pés dele e dizer: Senhor, obrigado, porque mais um dia o Senhor me guardou, mais um dia o Senhor me sustentou, e eu vou viver para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, porque a minha alegria, o meu prazer é te servir, é estar diante de ti, é estar aos teus pés te adorando, te louvando e te bendizendo, Deus. O culto na igreja é só um complemento daquilo que eu vivo lá fora. Se eu não tenho intimidade com Ele lá fora, eu vou chegar aqui frio, vazio, gelado. Eu não vou conseguir sentir nada. Eu vou sair e dizer como os muitos: o culto não foi bom. O culto não foi bom. Eu não gostei do culto. Mas, meu querido, o culto não é para nós. O culto não é para agradar a mim, não é para agradar a você. O culto é para agradar a Deus. O culto é uma oferta para Deus. O culto é um presente para Deus. Quem tem que se alegrar, quem tem que se regozijar, quem tem que se satisfazer é Jesus, porque o culto é para Ele, o clamor é para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele, a honra, a glória é para Ele. Quantas vezes nós vemos as pessoas, tal música de novo, tal louvor de novo. O Ney cantou na quarta, cantou na sexta, cantou no domingo, cantou na quarta de novo. 3, 4 cultos seguidos. Mas, meu querido, o louvor não é para nós, o louvor é para Deus. Você já viu um culto no céu? Diz a palavra no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías começa a dizer o seguinte: foi num ano importante. Foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu também vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E acima dele estavam os querubins. A orla das suas vestes enchia todo o templo. E os serafins que estavam sobre ele possuíam 6 asas. 2 asas cobriam seus rostos. 2 asas cobriam seus pés. E com 2 asas elas voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
a terra está cheia da tua glória. Quantas centenas, quantas dezenas, quantos milhares, bilhares, milhões de vezes eles não cantaram, eles não disseram uns aos outros. Quantas vezes? E nós vamos querer reclamar que cantou louvor 2 vezes, 3 vezes, que nós não gostamos da adoração. Deus estava envolto ao momento de glória, estava vendo o culto nos céus. Isaías contemplou. E eu acredito que se ele pudesse, ele entrava naquele ambiente e continuava clamando, clamando, clamando e clamando com os serafins. Quem somos nós para dizer: eu não gostei do louvor? Quem somos nós para dizer: eu não gostei da palavra que está sendo pregada? Mas a palavra de Jesus, a palavra não muda. Quando os nossos pastores, quando os irmãos sobem aqui para trazer uma palavra, não é aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que Deus coloca no coração. E quando nós subimos neste lugar, é o Espírito Santo de Deus que começa a nos inspirar, a dissoprar no nosso ouvido aquilo que devemos falar para a igreja. Como nós vamos dizer: a pregação não foi boa, eu não gostei da palavra. Se você ler a palavra, ela é a mesma do começo ao fim, e a palavra não vai mudar. As pessoas que dizem isso é porque não tem culto lá fora, é porque não adoram o Senhor em todo momento, porque não tem vida com Deus. Aí chega e não sente nada, chega de qualquer jeito. Me chama a atenção que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação por ele e pelo povo. Irmãos, uma vez por ano. Eu fiquei olhando por mim, eu sou um cara extremamente ansioso e preocupado. Agora eu olho ali o sacerdote uma vez por ano na presença de Deus ali, no Santo dos Santos. Eu fico imaginando, se eu fosse sacerdote, eu ia falar: Deus, ainda faltam 10 meses. Deus, faltam 9 meses. Eu iria contar os dias no calendário. Eu iria pegar meu calendário na parede e falar: um dia já foi. Falta um mês. Falta uma semana. Falta 2 dias. É amanhã. É hoje que eu vou entrar no Santo dos Santos. A disposição que ele tinha, o desejo que tinha, hoje não é mais necessário. Hoje o Santo dos Santos, ele está aberto para nós, para o momento que quisermos entrar diante da presença de Deus. Mas tem muita gente que entra no Santo dos Santos ainda uma vez por ano. Como queremos cultuar a Deus se levarmos uma vida de qualquer jeito? O sacerdote, para entrar lá, era uma vez por ano, ele se preparava, ele se santificava, ele seguia tudo aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Tem muitos que nos dias de hoje não falam com Deus a semana toda. Vem uma vez apenas no culto durante a semana. Faltando 5 minutos para começar o culto, começa a se arrumar, começa a passar a roupa, quer tomar banho, quer fazer a barba, quer se arrumar. Chega no meio do louvor, não sabe o que está acontecendo. Não tem uma vida de busca, uma vida de oração. Como vai entregar um culto a Deus? Qual a qualidade do culto que está sendo entregue a Deus? Eu estava meditando e o Senhor colocou no meu coração há 2 tipos de culto que tem sido entregue pela igreja nos dias de hoje: culto de Caim e o culto de Abel. A Bíblia diz que Abel, ele trouxe ao Senhor dos primogênitos, ele trouxe das primícias e da gordura e ofereceu ao Senhor. Esse foi o culto de Abel para Deus. Diz a palavra que Deus olhou e se agradou. Deus recebeu Abel
e sua oferta. A oferta de Caim era um pouco diferente. Diz a palavra que dos frutos da terra Caim ofertou ao Senhor. Parênteses. Ele cantou, pregou, tocou, foi no culto. Fecha parênteses. Porém, Deus não se atentou nem para Caim, muito menos para a sua oferta. Aprendo eu que há dois tipos de culto: aquele que Deus recebe e aquele que Deus não recebe. Aquele que Ele recebe é aquele verdadeiro, sincero, puro. É aquele que é entregue primeiro, é aquele que há preparação, é aquele que há santidade, aquele que há desejo de entregar a Ele. Esse é o verdadeiro culto. Já estou encerrando. João, ele cultuou a Jesus. Naquele momento, se prostrou, ele não aguentou e caiu diante dos pés de Jesus. O fato de se prostrar diante de Jesus, o fato de se debruçar, além de estar expressando o culto, expressa uma coisa também muito importante, que é reverência, que é temor e que é respeito. Se a gente não chegar nessas condições diante de Deus, se não houver temor, busca, reverência, muitos têm perdido isso. Por isso que Deus tem rejeitado muitas ofertas. Por isso que Deus tem rejeitado muitos cultos. Por isso que muitas pessoas já não acreditam mais em Jesus. Porque quando vem a dor de cabeça, logo pega um comprimido. Esquece que Ele é Jeová Rafá, que Ele é o Deus que cura. Por isso, pela falta de temor, de reverência, de respeito, de vida com Deus, é que muitos, quando vem alguma pessoa na cadeira de rodas, na muleta, sentem vergonha. Porque tem a certeza que se colocar a mão, não vai acontecer nada e vai passar vergonha. Temos que voltar a ser a igreja de antes. A igreja que lutava, a igreja que batalhava, a igreja que clamava, a igreja que adorava, que buscava, que tinha reverência, que tinha o temor pelo Senhor. Você vai ver que grandes coisas vão ser feitas na sua vida. O Apocalipse é a revelação das coisas vindouras. E ela foi mostrada numa visão para apenas um único homem. Para aquele que tinha uma vida do lado de Jesus. Amém? Quero agradecer a oportunidade. Gostaria que os irmãos aplaudissem.